Boa noite a todos. A gente vai trazer nesse vídeo informações importantes sobre os traços de caráter e como que a gente usa isso para tratar, para melhorar os nossos relacionamentos, para tratar de tudo, desde relacionamentos conjugais, para tratar relacionamentos entre pais e filhos, para tratar situações de trabalho, como é que a gente identifica, como é que a gente mexe com tudo isso, e para tratar enfermidades também, porque boa parte das enfermidades que a gente tem, se não a maioria delas, está relacionado com as dores que a gente carrega em relação aos nossos traumas infantis. Então a gente vai falar de traumas infantis, de como que a gente identifica isso, como é que a gente reconhece, como é que a gente desafia, como é que a gente trata e como que a gente pode se ver livre dessa situação e sair da dor do traço, que seria um processo onde a gente carrega repetições contínuas de processos na nossa vida, onde vamos ter problemas sempre se repetindo. Isso tem como objetivo no nosso inconsciente que a gente possa encontrar a raiz do problema. Então essa angústia, essa dor está relacionada com a raiz do problema. Como assim? Existem situações na nossa vida que se repetem constantemente. Então, essas situações que se repetem caracterizam uma neurose de repetição provocada por um trauma infantil. Vamos falar sobre isso no decorrer da nossa conversa. Vamos falar sobre desafios também que precisam ser feitos para que se possa realizar esse trabalho. E eu vou explicar de uma forma rápida, porque isso aqui é um resumo, como que a gente identifica tudo isso. Importante ressaltar que a gente tem duas linhas de cursos nesta área, cursos presenciais. Um deles com duração de 16 horas, que seria 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, onde nós vamos abordar o entendimento sobre esses 5 traços, e um outro que tem a duração de 10 meses, começando em fevereiro e terminando em novembro, onde nós vamos também trabalhar esses traços, só que daí com 40 horas de uma forma mais dispersa. Tanto um quanto o outro, nós vamos envolver questões teóricas e questões práticas e também vivências meditativas no meio desse processo, tanto no de 16 horas quanto no de 40 horas, tanto no de 10 meses, reuniões uma vez por semana de 1 hora, quanto neste que dura um sábado e um domingo de uma forma mais intensa. Então vamos entender como é que funciona todo esse processo, de onde que vem tudo isso. É importante lembrar-se que tudo isso vem de um médico chamado Reich, contemporâneo de Freud, inclusive ele era lá da equipe do Freud, ele trabalhava junto com o Freud, e ele começou a perceber, nesses estudos de traumas infantis que o Freud trazia, que esses traumas, essas angústias, essas dores que impactavam tanto na vida adulta, inclusive o Freud ele veio trazendo uma questão que foi um divisor de águas para a época, porque as pessoas elas acreditavam, elas tinham aquela temática da filosofia, penso, logo existo. E o Freud disse, isto não é verdade. Você é tomado pelos seus traumas infantis mal resolvidos, os seus problemas com a sua mãe, com o seu pai, que vão traçar aquilo que você vai fazer na sua vida. Não é você que decide. Hoje a gente entende que cerca de 5% da nossa vida é tocada pelo consciente e 95% pelo inconsciente. Então, quando a gente olha para um assassino, quando a gente olha para uma pessoa perversa, quando a gente olha para uma pessoa que age de uma forma equivocada, a gente está diante de uma pessoa que carrega uma memória infantil mal resolvida e isso projeta naquele tipo de situação. Tá, Davidson, então se é isso, ninguém tem culpa, eu tenho que abraçar a todos, eu tenho que amar a todos, eu tenho que fazer tudo para todos. Você deveria aprender a amar todos os seres, entendendo que eles não fazem aquilo porque querem, né? Já é palavras do mestre dos mestres lá, Jesus Cristo. Mas, daí a você aceitar aquilo, entregar a cópia da chave do teu carro, da sua casa, entregar a senha do cartão, aí é uma outra conversa bastante distinta, porque você tem também que se amar e permitir ou não que algo aconteça na sua vida. Algo que a gente vai conversar e que vai abrir mais para frente. Mas voltando, o Reich foi esse cara que entendeu que, além do inconsciente, além das nossas dores lá da infância, da nossa relação com a nossa mãe, principalmente, mas também com o nosso pai, que essa relação provocaria toda a estrutura da nossa vida e, consequentemente, todas as dores e todas as doenças, ele também percebeu que isso se somatizava no corpo.
Ou seja, que o corpo fala, que o corpo explica, que o corpo mostra todos esses traumas infantis. Inclusive no formato de doenças também. As doenças vão ter sempre uma relação com esses traumas infantis e o formato que a gente apresenta do nosso corpo vai descrever onde que está a dor, por que a gente age daquela forma e qual que é a angústia que está envolvida nesse processo. Então, essa temática que Reich trouxe justamente vai nos ajudar muito a identificar, por exemplo, num filho, o meu filho tem um corpo alongado, ele é muito magrinho, ele tem uns ossos pontudos por aqui, estou me referindo a um traço de caráter esquizoide. Então, esse meu filho, ele vai ter uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, ele vai ser uma pessoa que tem uma inteligência acima da média e ele vai carregar constantemente um medo de ser rejeitado. Por quê? Porque lá no útero faltou sangue, faltou oxigênio. Por isso que ele tem esse medo de ser rejeitado. Tá, David, isso daí ele precisa carregar esse fardo para o resto da vida? Não necessariamente. Ele pode usar a parte boa e pode entender essas limitações que ele carrega e trabalhar sobre elas. Isso a gente chama de desafiar o traço. Então, essa pessoa que tem esse traço de caráter esquizoide, repetindo, isso não é uma doença nem é um defeito, é apenas uma característica que a pessoa tem. Então, esta pessoa, ela pode desafiar, transformar, sair da dor e entrar no recurso. Caso não saia, vai viver a vida inteira sofrendo pelo medo de ser rejeitado. Vai ter atitudes, muitas vezes, como o buscar drogas, o buscar substâncias ilícitas para fazer parte do meio, ou seja, para não ser rejeitado. Vai buscar relacionamentos tóxicos para não ser rejeitado. Vai mergulhar na sua caverna particular, às vezes uma dependência digital, como é muito comum hoje, até a demência digital, provocado justamente por essa necessidade de estar naquela caverna, naquele isolamento, por medo de ser rejeitado. Se eu tiver contato com pessoas, se eu tentar amar pessoas, se eu tentar me comunicar com pessoas, há uma grande chance de eu ser rejeitado. Bem, se eu como pai entendo que meu filho tem esse tipo de atitude e eu consigo perceber isso pelo formato do rosto dele e também pelas outras características, o que vai ocorrer? Eu tenho, Davidson, a condição de tratar o meu filho de uma forma diferente, de entender as atitudes dele e de conduzir isso de uma forma melhor. Eu estou falando numa hipótese do meu filho ter esse traço de caráter, mas eu poderia estar falando da minha esposa. E claro que alguém que tem um traço de caráter esquizoide, e eu já estou falando do primeiro traço, essa pessoa, essa esposa, essa mulher, ela vai ter uma dificuldade de expressar carinho. Por quê? Porque lá no útero ela entendeu que se eu expresso carinho, se eu expresso amor, se eu expresso meus sentimentos, isso vai doer. Por quê? Porque no útero a criança, o feto, entendeu que a mãe não queria que ele nascesse. Faltou oxigênio, faltou sangue, então ele se sentiu sufocado e teve que aprender a lidar com isso. Uma das coisas foi cortar emoções. Então, se eu tenho uma esposa que tem esse traço de caráter, ela vai ter dificuldade. Pode ter essa dificuldade. E eu preciso entender que isso faz parte do traço de caráter dela. Não quer dizer que ela não ame. E outros traços a gente vai ver que tem o inverso disso. Tem traços que têm uma carência emocional muito grande. Tem traços que têm uma necessidade de controlar. Tem traços que têm medos, de ser rejeitado, de ser humilhado, de ser traído. Tem traços que vão despertar um ciúme muito grande e tudo isso você entendendo de onde vem e por que funciona vai fazer com que você tenha, obviamente, uma vida melhor, porque também nessa trajetória você vai precisar entrar nisso, ou seja, você tem que aprender a entender o que está acontecendo com você. Então a minha atitude X é por conta do meu traço Y, sim. E vamos entender então, e que tal se o Davidson entendesse o Davidson? Que tal se a Maria entendesse a Maria, se o José entendesse o José? Esse é o nosso objetivo. Você entender a você mesmo, você entender as pessoas à volta. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fiquem à vontade, é só levantar a mão, te leva o microfone aí e vocês fazem a pergunta, eu não vou virar a câmera para vocês, vai ficar só a pergunta sem ser identificado quem que está falando, tá? Então fiquem à vontade, o pessoal tem medo da câmera, mas não tem problema, o microfoninho está ali, tá? Ninguém quer, por enquanto, nada. Quer perguntar? Tem uma pergunta ali, amor. Leva lá, por favor. Então, é importante a gente
trabalhar essa questão, entender, e esse é o nosso objetivo aqui nesse curso longo e nesse curso curto, sempre presencial, tá? Pergunta? Eu gostaria de saber, o masoquista, ele entra na... Não é o masoquista, o narcisista. Ok. Ele entra no qual traço de caráter? Pode e por que o narcisista, ele sempre arruma um oral? Para sempre, de companheiro, de parceiro, sempre é o oral. Ok, vamos lá. Como diz aquele humorista, há controvérsias. Eu não concordo muito com essa história de que um narcisista precisa necessariamente de um oral, tá? E vou explicar por quê. Mas vamos nós. Em primeiro lugar, a gente precisa explicar o que é narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Narcisista, todos nós somos, tá? Todos nós, para acordar da cama, para tomar um banho, para sair, para trabalhar, temos que ter um pouco de narcisismo. Ou seja, o que é a palavra narcisista? Vem lá de Narciso, que foi aquele cara da mitologia que ele começa a se olhar no espelho d'água e ele começa a gostar daquela imagem. Nossa, como eu estou bem, nossa, que lindo que eu estou, que maravilha. E ele começa a olhar para aquilo e daqui a pouco ele cai naquele lago e ele se afoga na sua própria imagem. O que isso quer representar? O que isso tem a ver? O que a psicologia coloca em relação a esse processo de narcisismo? Alguém que se afoga na sua própria imagem. Alguém que não sabe lidar com a sua imagem. Alguém que precisa robustecer essa imagem. E o que é esse processo de afogamento? Eu não sei administrar isso, eu não sei trabalhar com a minha imagem. Então você vai ver normalmente as pessoas colocando dentro do narcisismo pessoas que têm, por exemplo, amor objetal. O que é um amor objetal? É amor na forma de objeto. Então digamos que eu tenho uma companheira que me serve. Enquanto ela me servir, eu estou ali. Na hora que ela não me servir mais, eu despacho e arranjo outra. É como se fosse uma bicicleta. A bicicleta não é um objeto, então eu tenho uma bicicleta, essa bicicleta me leva para onde eu quero, eu me sinto muito bem com ela, uma bicicleta bonita, tal, da moda, né, custou caro, tudo bem. Aí de repente lançam uma outra bicicleta. Opa, aquela minha está meio velhinha, já não está, então vamos jogar fora essa bicicleta aqui, vamos comprar outra bicicleta? De que a gente está falando? De um objeto. Então, existe um amor objetal muito narcísico, né, que se fala muito sobre isso, que é esse processo de você, e aí quando a gente fala em relacionamento, como a nossa aluna aqui perguntou sobre o processo de um oral junto com um narcisista. Tá, mas o narcisista, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre narcisismo, né, sobre esse processo narcisista. Mas o que acontece? Está afogado na imagem. O narcisista, ele precisa sustentar uma imagem, ele precisa alimentar esse processo próprio em detrimento do outro na maioria das vezes. Então, um amor objetal, por exemplo, é aquilo que você usa o outro para suprir as suas necessidades até que isso não seja mais interessante e aí você passa para o próximo processo. Existe uma série de outras características, mas vamos nós. Ela comentou sobre o oral. Quem que é o oral? O que é isso? Falamos um pouquinho sobre o narcisista, bem pouquinho. Mas vamos falar sobre o oral. O oral é o segundo traço aqui, que a gente vai falar, que tem a ver com a falta da amamentação. Então imagine que aquela criança de uma semana até um ano faltou aleitamento, faltou leite da mãe. Então essa criança carrega um vazio, esse adulto agora, né, carrega um vazio no peito. Inclusive, na maioria das vezes, os orais, se você aperta nessa região, eles sofrem, dói. Tá? Dói fisicamente, existe um vazio muito grande aqui, existe um buraco nessa região e esse, inclusive, buraco físico, tá? Muita gente tem um aprofundamento nesta área que é possível ser visualizado. Percebam como que o corpo está expressando esse vazio da alma de uma forma tão intensa, inclusive fisicamente, né? Mas tá, esse oral é aquela criança que faltou leite. Então, se a criança faltou o leite, esse adulto está esperando o leite da mãe até hoje, está esperando aquele carinho, está esperando aquele amor que não teve. E esse amor que não teve vai trazer uma dependência emocional muito grande. Se eu encontro a possibilidade de encontrar esse leite em alguém, eu vou fazer tudo e muito mais para estar junto a esse alguém. Ou seja, eu tenho uma dependência emocional muito grande e eu posso esquecer, inclusive, de mim. Eu posso esquecer dos meus valores, eu posso esquecer da minha vida
para ter esse leite a qualquer custo, para ter esse amor a qualquer custo, tá? Isso está muito relacionado ao traço de caráter oral. Inclusive, as pessoas que têm esse traço de caráter oral são pessoas muito simpáticas. Por que elas são simpáticas? Porque elas têm um medo gigantesco de serem abandonadas. Então, se eu for simpático, eu não vou ter esse problema de ser abandonado. Quem que vai abandonar uma pessoa simpática? Então, vamos desenvolver a simpatia, desenvolver a oralidade. Por quê? Porque é oral, é da boca, é da amamentação. E normalmente vão ter problemas ali também com a questão da alimentação. Por quê? Porque é oral, porque estamos falando da fase oral. Então, são pessoas que vão tendência a fumar, tendência a beber, tendência a ter distúrbios alimentares, tudo isso é muito focado na questão do oral. Mas tá, a pergunta da nossa ouvinte é porque, como o oral ele tem essa dependência emocional muito grande, então fica fácil para alguém que tenha um traço, alguém que tenha um processo narcisista, tá, que seja aquela pessoa que quer tudo só para si, ele consegue manipular com facilidade um oral que tem uma dependência muito grande emocional. Esta é a colocação da aluna. Como eu disse, há uma discordância nisso. Por quê? Todos os traços, tá, eles têm pontos frágeis que podem ser manipulados. E quando você encontra esse processo de manipulação, você pode, como narcisista, ou até como, se a gente fosse falar, não do traço de caráter psicopata, mas sim do transtorno psiquiátrico psicopata, a gente falaria que um psicopata também teria facilidade de pegar qualquer traço identificando qual que é o problema do traço. Então, isso faz com que a gente, sabendo como é que funciona cada pessoa, bem, então, aquela pessoa que tem um rostinho mais redondinho, que é o caso do traço de caráter oral, ele vai ter esse tipo de atitude, uma pessoa que precisa de atenção. Se eu tenho uma filha, um filho que tem esse traço de caráter, eu preciso olhar nos olhos dessa criança. Se é a minha esposa, eu preciso dar uma atenção. Eu não posso pegar um celular enquanto estou conversando com ela, porque ela vai se sentir muito mal, ela vai se sentir abandonada. Por quê? Porque faltou isso lá no aleitamento. Então é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo. A pergunta da ouvinte bate, acredito que eu tenha respondido ou não? Respondi? Ok. Tá, mas é importante a gente entender que tanto um psicopata, repetindo lá a patologia, a doença psicopata, tanto quanto um narcisista, ele pode manipular qualquer traço. Vai ter facilidade nos traços que têm uma dependência emocional maior. Por exemplo, traço de caráter oral tem uma dependência muito grande. Tá? Mas existem outros traços também que têm dependência e existem situações também onde o psicopata, entendendo o que está acontecendo, o narcisista, usando da sua inteligência, dependendo do seu traço, consegue manipular também. Então, o ser manipulado, o entrar num relacionamento tóxico, o viver uma vida miserável, o trazer enfermidades. Eu falei nessa semana sobre câncer numa live e eu coloquei lá que o triângulo que provoca o câncer, além da intoxicação e da desnutrição, nós temos ali emoções. As emoções desequilibradas provocam câncer. Então, essa emoção desequilibrada pode vir desta dor? Com certeza. Que a gente pode encontrar nessa linha de trabalho aí alívio e processo para recuperar tudo isso ou para evitar que o pior aconteça. Ok? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Tem alguma pergunta por aí? Não? Se não tem, a gente vai continuando. Então, vamos nós entender um pouco mais. Traço de caráter esquizoide, tá? Tem a ver com aquela criança que sofreu no útero e que desenvolveu esse corpo fininho, braços, pernas compridas, tem esse ossinho aqui pronunciado, a cabeça mais afinada. Isso vai trazer pessoas que lá no útero fecharam a torneirinha para o corpo e abriram para o cérebro, então tem um conhecimento, tem uma capacidade cognitiva, intelectual muito acima da média, tá? Em segundo ponto, nós vamos ter o traço de caráter oral, que aí a criança já nasceu, e isso vai acontecer de 10 dias até 1 ano. Os traumas que acontecerem ali vão fazer essa fixação, onde nós vamos ter o rostinho redondinho, o corpo mais redondinho e essa tendência a esses distúrbios alimentares. No caso do oral, existe além do oral, existe o oral da falta, que o oral da falta seria uma pessoa magra que tem uma barriguinha, tá?
Então é diferente, nem todo oral é redondinho, gordinho. Tem o oral magrinho também, que é aquele que tem aquela barriguinha, é chamado oral da falta. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente ia deixar esse vídeo muito longo. Mas existe então esse traço de caráter oral formado pela falta da amamentação, essa angústia, esse vazio que não se consegue preencher nunca na vida, tá? Está relacionado com um traço de caráter oral. Essa pessoa precisa de uma atenção, ela precisa de olhos nos olhos. Isso serve para filho, para esposa, serve para ambiente de trabalho. Se eu vou vender alguma coisa para alguém que tem um traço de caráter oral, ou se eu estou atendendo no meu consultório alguém que tem um traço de caráter oral, já percebi isso, o que eu tenho que fazer? Olho no olho. Quando eu atendo, e atendo muitas pessoas com traço de caráter oral, geralmente eu pego minha prancheta e coloco de lado. Mas você não vai ter prejuízo pelo fato de você não anotar as queixas da pessoa? Claro que eu vou ter, mas naquele momento eu preciso mais desse contato visual. Por quê? Porque aquele paciente ele vai se sentir confortável, ele vai aliviar aquela situação, inclusive ele vai fazer uma transferência daquele amor materno, tá? Naquele momento eu vou virar a mãe, tá? do meu paciente. E ele vai encontrar esse conforto que ele não teve lá na infância, na juventude, e isso vai fazer com que o tratamento flua de uma forma muito mais rápida. Por isso que eu tenho que botar a prancheta de lado e tenho que olhar nos olhos do meu paciente que tem um traço de caráter oral, ok? Do traço de caráter oral, a gente vai ali, quando a criança começa a dar os primeiros passos, a gente vai ter o traço de caráter psicopata, tá? Não é a doença psicopata, o traço de caráter, são bem diferentes. Aqui na aula presencial, quando você estiver aqui, eu explico com mais detalhes quando a gente estiver falando lá, tá? Mas tá, o psicopata, ele tem o amor da mãe condicionado àquilo que ele faz. Então, a mãe muito controladora, e a mãe, ela pega e, tá, filho, se você fizer isso, eu te dou um sorvete. Se você recolher tal coisa, eu faço tal coisa. Se você tiver a nota boa, se você isso, se você aquilo. Então, tá um se constantemente. Essa criança acaba entendendo que, peraí, eu só vou ser amado na minha vida, porque ele vai levar esse padrão do trauma infantil, apenas se eu fizer algo. Então, se eu tiver coisas, se eu fizer coisa, eu serei amado, senão não serei amado. Esse condicionamento vai trazer uma dor onde esse adulto depois, ele vai sentir muito medo de ser manipulado, medo de ser passado para trás. Então vai ser aquela pessoa desconfiada, aquela pessoa controladora, que vai estar sempre manipulando o outro para não ser manipulado. Antes que alguém me manipule, eu manipulo o outro. Então, nesse processo de manipulação vai aparecer o psicopata. O psicopata, ele tem um radarzão aberto assim o tempo todo, ele vai perceber tudo o que está acontecendo, ele vai conseguir traçar estratégias, tudo isso de forma inconsciente. Ele vai colocar a culpa no outro, sempre ele vai conseguir, na sua habilidade de trabalhar com as palavras, de convencer, vai colocar a culpa no outro. Então o outro vai se sentir culpado, vai ser manipulado, vai acontecer todo esse processo em meio à situação. Esse é o traço de caráter psicopata. Percebam que eu falei de coisas ruins, mas o esquizoide, ele tem um nível intelectual acima da média. Steve Jobs, aí um esquizoide em alto grau, né? Pegou a Apple lá 2 meses da falência e levou o maior capital americano. Traço de caráter oral são pessoas que são excelentes oradoras, pessoas que falam muito bem, professores, que ensinam coisas, que têm uma simpatia muito grande, que vão ajudar muitas pessoas nesse sentido, apesar da dor. E a gente tem que tirar essa energia da dor e trazer para o recurso. E o psicopata? O psicopata é aquele que convence, aquele que mostra. Então, um excelente vendedor, um excelente gerente vai poder trabalhar nessa direção de uma forma como ninguém. Ok? O que mais? Vamos para frente. Traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista se forma em torno de 2 anos, quando a criança começa ali a controlar os esfínteres, quando a mãe vai fazer o desfraude. Nesta saída, nesse processo do desfraude, há uma dor muito grande, um trauma muito grande, porque a bainha de mielina ainda não foi feita, que é a capa dos nossos nervos, então a criança não tem controle sobre os esfínteres, não tem controle anal para segurar as fezes, só que a criança já fala, a criança já anda, e a mãe diz, espera aí, filho, faz o cocôzinho no lugar certo, e a criança quando vê já foi, quando vê já foi. Então há um sentimento de inferioridade muito grande, há uma culpa muito grande e há um processo de eu não sou bom o suficiente. Tudo isso por quê? Porque eu fiz o cocô no lugar errado. A minha mãe querida pediu para mim para fazer o cocô no lugar certo, pediu para eu avisar. E por que eu não avisei? Então nem a mãe nem a criança sabe o que é bainha de mielina, o que é sistema nervoso se formando, né? Tanto que você que sofre disso,
e que carrega essa angústia, hoje você faz cocô no lugar certo, não faz? Pois é, a coisa se resolveu, mas você não sabia disso, tua mãe não sabia disso. Essa angústia de lá vai trazer uma culpa. Eu me sinto culpado por ter feito cocô no lugar errado, por ter agredido de uma certa forma a minha mãe, porque ela esperava uma coisa de mim e não fui capaz de fazer. Então são pessoas que vão carregar dentro de si um medo muito grande de ser... pessoas que vão carregar um medo de ser humilhado. Estava falhando aqui um pouquinho. Vamos nós. Então esse medo de ser humilhado vem justamente daquela questão das fezes. Imagina a criança que fez cocô nas calças, às vezes no aniversário ou algo do gênero. E esse medo de ser humilhado vai trazer uma série de neuroses. Como, por exemplo, eu preciso observar várias vezes aquela coisa para não dar errado, para não dar M, para não ter problemas. Isso pode trazer manias, pode trazer tiques, pode trazer transtorno obsessivo compulsivo, o toque propriamente, pode trazer um pensamento obsessivo, pode trazer uma série de considerações, inclusive aquela pessoa que não vive porque não é perfeita, mas ninguém é perfeito. Mas isso não consegue entrar na cabeça se não há esse entendimento do traço de caráter masoquista, ok? Então, e o nome masoquista? O nome masoquista vem de sinto prazer por sofrer. E por que eu sinto prazer por sofrer? Existe atitude masoquista também. Eu sinto prazer por sofrer porque eu carrego uma culpa. Que culpa? A culpa de ter feito cocô no lugar errado. Poderíamos falar, e a gente vai falar bastante, é só você vir para cá para a gente falar, tá? Então vamos lá, traço de caráter masoquista tem esta questão, são pessoas que têm o corpo mais quadrado e o rosto mais quadrado também. Então esse corpo quadrado, rosto quadrado. Esqueci de falar, o psicopata ele vai ter ombros largos e quadril estreito. Lembra do Faustão? Então, Faustão, ombro largo, quadril estreito. Então esse a gente vai identificar dessa forma. Tem mais coisas, pessoal. Estou fazendo um resumo do resumo para quem estiver entrando no grupo poder se familiarizar melhor para a gente avançar. Porque como esse grupo, essa aula que dura 10 meses, a gente vai fazendo módulos. Uma hora a gente vai estudar o esquizoide, outra hora o oral, e alguém que chega no meio do caminho, pega esse vídeo aqui e consegue caminhar de uma forma melhor, entender. Para isso que a gente fez este vídeo, tá? Também para você que não conhece sobre o assunto, quer aprender ou quer estar conosco. Tá, depois do traço de caráter masoquista, a gente vai entrar no traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido vai trazer a dor de ser traído, trocado. Então, primeiro, a dor de ser rejeitado. Rejeitado é como se eu não tivesse apto a fazer algo. Então, essa pessoa se sente fora do contexto, por isso que se isola. Então, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Lembra que a criança, como faltou o leite, ela se sente abandonada pela mãe. Minha mãe me abandonou, minha mãe não quer me dar o leite. Ela não sabe que a mãe teve um problema, empedrou o leite, deu inflamação, sei lá, aconteceu um treco qualquer, secou o leite, a mãe precisou ser internada, está num hospital, está em outro lugar. A criança não percebe isso, ela sente o quê? Um medo de ser abandonada porque ela sofreu disso. Depois nós vamos ter o medo de ser manipulado. Essa criança que a mãe condicionou o amor àquilo que tinha que fazer. Então tem muitas pessoas que eu preciso fazer, para eu ser amado. Então, aquela loucura, aquela ansiedade, sabe, aquela velocidade, eu tenho que fazer isso. Cara, calma, por que você tem que fazer tudo isso? Você não está numa vida boa? Tô, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que conquistar tal coisa, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que... Calma. Por quê? Para ser amado. Só que essa é uma dinâmica infantil, que você pode renunciar a essa dinâmica infantil. Você pode viver a sua vida agora. Isso já passou, isso aconteceu quando você tinha 1 ano. Já passou, faz tempo que esse 1 ano passou, tá? Depois nós vamos para o traço de caráter masoquista, medo de ser humilhado. A gente explicou agora há pouco a situação. E agora, por último, medo de ser traído, trocado, que vem quando a criança tem ali 4 até 5 anos, a gente chama de castração edipiana, onde a menina se apaixona pelo papai, o menino se apaixona pela mamãe. Ok. Então, essa paixão do menino, da menina, em algum momento ela pode ser fixada. Brigas entre papai e mamãe podem fazer com que eu entenda que eu posso me casar com a minha mãe. Que loucura é essa, Davis? Não tem nada de loucura, não. Isso acontece com todos nós, aconteceu com você, aconteceu comigo. E naquele momento isso pode acontecer, pode caminhar de uma forma harmônica ou pode caminhar de uma forma traumática e ser fixado. Tá, uma vez fixado, o que vai acontecer? Eu vou continuar apaixonado pela minha mãe. E aí, eu vou ter um problema com a minha esposa. Por quê? Eu vou comparar minha mãe com a minha esposa e eu não vou conseguir me entregar para minha esposa, porque o meu coração é da mãe.
Eu continuo apaixonado pela minha mãe, eu continuo fixado pela minha mãe. Isso vai acontecer em pessoas que têm um corpo de violão, mulheres que têm um corpo de violão, homens que têm um corpo bonito, um corpo... Sabe aquela pessoa que tem um corpo musculoso, corpo sarado, mesmo sem ir para a academia, e tem esse corpo mais bonito de uma forma assim muito fácil de ser alcançada? Estamos falando do traço de caráter rígido. Essas pessoas vão sofrer na vida pela questão da traição, ou vão trair, ou vão ser traídos, ou vão estar constantemente sofrendo pelo processo de traição. Não apenas a traição do cônjuge de forma sexual, mas outras formas de serem traídos. Você pode ser traído por uma amiga, por um amigo, por um irmão, por um parente, mas o processo traição, o medo de ser traído e a traição vai estar constantemente ali vislumbrando essa trajetória e trazendo essa angústia muito grande. Junto com isso nós vamos ter o quê? Crises de ciúmes, né? Processos desequilibrados no relacionamento, justamente uma forma de controle. Eu preciso controlar para não correr o risco de ser traído, de ser trocado. Aí nós vamos ter a dor do traço de caráter rígido. Lembrando que o traço de caráter rígido também vai ser bastante competitivo. Eu sempre falo para os meus alunos que, em primeiro lugar, lá, né, Miss Brasil não vai ser traída. Vice-Miss Brasil daí já é um problema. Eu me lembro de uma paciente bem novinha, que ela tirava 10, 10, 10, estava tudo bem. Quando ela tirava 9, ela ia parar no posto, ela ia parar no hospital com síndrome de pânico. Por quê? Porque como rígida, ela tinha que tirar 10. O 9 poderia trazer algum processo de traição. Veja o tamanho da paranoia, o tamanho da angústia e como que esse processo pode acontecer nas nossas vidas também. Então, o traço de caráter rígido vai estar muito relacionado com o corpo, com sensualidade, e a gente vai estar falando muito sobre isso. E é preciso a gente entender, se você tem um filho, um irmão, um pai, um amigo, se você pertence, claro que você pertence aos 5 traços, alguns em maior, outros em menor grau. Se você tem uma empresa, se você é um líder, se você é um empresário, se você é um gerente, se você é um vendedor, precisa aprender a trabalhar com os traços para poder alcançar isso de uma forma melhor. Ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui ou se alguém tem alguma pergunta para a gente fechar esse vídeo aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ninguém? Nada? Tranquilo? Anjo, você quer falar alguma coisa sobre? Quer acrescentar? Esqueci de falar algo? Não? Então, a gente vai fechar esse vídeo agora. Peço para você que gostou do vídeo, né, que está adquirindo esse material aí de qualidade, que nos ajude compartilhando, curtindo, fazendo o seu comentário para que a gente possa avançar mais nessa trajetória, tá? Também peço que esse material aqui, você que gostou desse vídeo, desse assunto, entre em contato com a gente para participar dos nossos cursos, seja esse grupo de apoio que envolve meditação junto, que a gente realiza aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram, esse curso que dura 10 meses, uma vez por semana, 1 hora, ou o curso que a gente faz ali de 16 horas, que aí é uma vez só, um final de semana por ano que a gente realiza. Então, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau.